Boa tarde para todos. Hoje a gente vai falar então sobre o tema do empreendedorismo. O Pedro colocou lá uma sugestão no Classroom para quem quisesse, né? Não era obrigatório, mas ali já mais ou menos dava um indício aí do tema que a gente preparou para hoje. Então eu queria começar com uma provocação, com algumas provocações aqui. Eu vou colocar algumas coisinhas apresentadas na tela para a gente levantar as questões que na sequência da exposição a gente vai falar sobre elas, tá? Então eu vou apresentar aqui. Esse vídeo que eu vou mostrar aqui, por favor, se vocês puderem confirmar se está aparecendo para vocês aí. Tá sim. Tá sim, Tássio. Manda bala. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ele começou a veicular essa semana como comercial, esses comerciais do YouTube, que quando você dá o play no vídeo, ele toca antes, né, esses anúncios do YouTube. Começou a veicular como um anúncio do YouTube, mas também tá lá no canal do Bradesco no YouTube. Por favor, me digam também se está chegando o áudio, tá? Esse é o vídeo. Esse vídeo, ele é um anúncio, né, de um outro vídeo, de um outro filme que vai estrear, aparentemente, aí na próxima semana. E, basicamente, a gente tem aí tem dois eixos aí, né, nesse vídeo, que são a questão do empreendedorismo e a questão da raça. E é bom que a gente tenha uma noção de que isso está acontecendo, assim, com essa relação, mas hoje não vai ser a prioridade a questão da raça. Hoje a gente vai falar mais sobre empreendedorismo. Aí eu queria mostrar para vocês esse relatório que está lá no site do Sebrae, que mostra para a gente o total do que está sendo chamado de empreendedores no Brasil. Então, a gente tem no Brasil o número, lembrando que a gente tem mais ou menos 200 milhões de habitantes no Brasil, o número de empreendedores total, aqui segundo esse relatório, é de 49.332.360 empreendedores. E nesse mesmo relatório está mostrando qual é o faturamento desses empreendedores. Então, aqui, ele separou em empreendedores iniciais e estabelecidos, né? Então, aqui, os que não informaram, o que ainda não faturou nada. Então, tem dos empreendedores que estão aqui nessa categoria de iniciais, 21% desses 50 milhões de empreendedores, quer dizer, não do total, né, dos iniciais, 21% ainda não faturou nada. E até 12 mil reais anuais, quer dizer, R$ 1.000 por mês, tem 52% dos iniciais e 50% dos estabelecidos. Isso é menos do que um salário mínimo, né? Então, R$ 1.000 por mês. E de 12 a 24 mil reais por ano, quer dizer, até R$ 2.000 por ano, nessa faixa são 16% dos iniciais e 24% dos estabelecidos. Se a gente olhar aqui os números a partir dos 24 mil aos 36 mil representaria R$ 3.000 por mês. Se a gente pegar daqui para baixo e os números daqui para cima, a gente vai ver uma discrepância bem grande, né? Não sei se vocês estão vendo bem aí. Mas, quer dizer, a partir do R$ 36.000 por ano, quer dizer, R$ 3.000 por mês, a gente tem esses números aqui de 1,9, 1,7, 1. Isso aqui, somado tudo, não dá nem 5%. E aqui embaixo, a gente vê que desse total, dos que estão entre 360 mil reais por ano, quer dizer, R$ 10.000 por mês. Perdão, R$ 30.000 por mês. E 1.200.000 tem 0,3% dos estabelecidos, né? Aí, lá no Sebrae também,
no relatório deles está escrito o seguinte: motivos para empreender. Em 2019, a pesquisa GEM, que é esse mesmo grupo que ofereceu aqueles dados ali, apresenta uma inovação ao avaliar motivação para começar um novo negócio. Em lugar das categorias por necessidade e por oportunidade, a pesquisa passou a considerar novas possibilidades. Foram apresentadas 4 afirmações aos empreendedores para que eles se manifestem positiva ou negativamente em relação a cada uma delas. Quase 90% dos empreendedores iniciais brasileiros concordam total ou parcialmente que a escassez de emprego constitui uma das razões para desenvolver a iniciativa empreendedora com a qual estão envolvidos. Aqui é um estudo do DIEESE que diz quanto deveria ser o salário mínimo para garantir as condições básicas de uma família com um pai e uma mãe, ou com 2 pais, 2 mães e com 2 crianças, né? Então, para garantir as condições básicas de uma família com 2 adultos e 2 crianças, deveria ter um salário equivalente a mais de R$ 5.657, mostrou a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada hoje pelo DIEESE. O valor é 5,14 vezes menor do que o piso nacional vigente, de 1.100. Isso aqui é uma fala do CEO da Itaú em 2019, portanto, ainda antes da pandemia, e eu estou usando ela aqui como representante de uma visão do setor bancário, né, que está falando que existe um cenário bastante positivo para o setor, em função de uma questão inflacionária, e ele está colocando aqui, vou ler só esse trechinho aqui para vocês. Destacou ainda que o nível elevado de desemprego, hoje na casa dos 12%, considerando que 12% é o número oficial de desempregados, né? Não está considerando os desalentados, aqueles que pararam de procurar emprego, só considera aqueles que ainda estão procurando, né? Permite crescimento sem impacto. Destacou ainda que o nível elevado de desemprego, hoje na casa dos 2%, permite crescimento sem impacto sobre a inflação. Abre aspas. Quando tem fator de produção sobrando tanto, significa que podemos crescer sem pressões inflacionárias, afirmou. Isso deixa a situação macroeconômica do Brasil tão boa quanto nunca vi na minha carreira. Aí, aqui, dados de 2020. Já vou pular esse aqui, vou direto para o lucro. Falando do Bradesco agora, que é o banco que está patrocinando aquela campanha que a gente assistiu ali no primeiro vídeo. E o Bradesco, em 2020, quer dizer, o ano da pandemia, o ano que foi uma queda geral, que milhões de empreendimentos, desses empreendedores aí também fecharam seus negócios. O Bradesco tem um lucro de 16,5 bilhões em 2020 e representou uma queda de 26,7% em relação ao lucro do ano anterior. Agora, vamos considerar o seguinte, a gente está falando de lucro, não está falando que o Bradesco deixou de lucrar por causa da pandemia, não, ele continuou lucrando muito alto. Em oposição a essa informação, a gente tem que mais de 14 milhões de famílias brasileiras estão na linha de extrema pobreza. E aqui a caracterização da extrema pobreza são pessoas que vivem com R$89, com até R$89 por mês. 14 milhões de famílias. Né? 14 milhões de famílias. E para fechar essa sequência, eu vou mostrar um outro vídeo aqui rapidinho. Essa moça está falando, foi um caso que ganhou uma certa repercussão nas redes sociais. Até tem as cenas gravadas, né, dessa situação. Ela é uma cantora, estava cantando num bar e uma cliente do bar desrespeita ela em função
que ela está cantando errado alguma letra em inglês, alguma coisa assim, e para isso ela xinga a menina com xingamentos em torno da questão racial, e isso para fazer um contraponto assim da realidade da situação dos músicos no Brasil, né? Levando em conta também a questão racial que está colocada lá no primeiro vídeo, mas lembrando que a maioria desses músicos que estão tocando em bar, eles estão numa situação onde não tem um tipo de contrato formal, de emprego formal, e muitos deles estão categorizados aí como microempreendedor individual, né, que é uma categoria de pessoa jurídica que organiza, de certa forma, o trabalho em torno de outros termos, né? Retira um pouco o termo trabalho de vista e coloca o termo empreendedor dentro do contexto da atividade do músico, né? Então, colocadas esses dados aqui para a gente começar uma reflexão, eu vou passar a palavra para o Pedro aí dar continuidade. Beleza, valeu, Tássio. Gente, eu vou fazer essa minha primeira fala aqui com vocês, fazendo uma recapitulação breve de alguns temas que a gente abordou na aula passada, né? Temas que nós consideramos centrais para a gente ter um entendimento mais profundo do tema da nossa aula de hoje, né? Então a gente vai recapitular brevemente sobre o neoliberalismo, sobre a reestruturação produtiva e sobre a crise de 2008, perdão. E aí, feita essa recapitulação, a gente adentra no tema de fato. Então, só para lembrar aqui rapidinho, a gente pode entender, né, o neoliberalismo, que ascende ali a partir da década de 1970, marcada pela crise do petróleo, a ditadura de Pinochet, etc., como uma reconfiguração do modo de produção capitalista, que, em termos gerais, bem gerais, inaugurou a era da financiarização do capitalismo. Com isso, a globalização econômica, tecnológica e cultural, né, em maior escala. A internacionalização da produção, a transnacionalização empresarial e a constituição de conglomerados empresariais financeiros. Que esses pressupostos são fundamentais para o desenvolvimento do neoliberalismo. Como a gente conversou na semana passada, o neoliberalismo adentra com força no Brasil a partir da década de 90, né, começando com o governo Collor e tendo o impulso com os dois governos FHC. Nesse contexto, o trabalho, inclusive o trabalho com música, como também conversamos, vai se tornando progressivamente mais precarizado. E o Estado se retira e é substituído progressivamente pela lógica do empreendedorismo, dos editais e das leis de incentivo. A gente vai conversar mais profundamente daqui a pouco sobre o empreendedorismo, né? E aí, dentro desse contexto da ascensão do neoliberalismo, a gente também falou, semana passada, sobre a reestruturação produtiva, né? Que a gente classificou como uma reformulação radical das gestões e da organização do trabalho, a nível mundial. E como também representante de um novo padrão de acumulação capitalista, que, segundo o geógrafo David Harvey e outros sociólogos como Ricardo Antunes, é classificado como uma acumulação flexível. E aí algumas características dessa acumulação flexível e reestruturação produtiva que vão impactar diretamente o nosso trabalho, né, o trabalho enquanto musicistas. A gente pode citar a produção sob demanda, a coerção à polivalência, o princípio just in time, ou seja, a produção que deve ser feita no menor tempo possível, e a tendência à terceirização e à subcontratação. E aí, lembrando um pouquinho do exemplo que a gente deu na semana passada, a gente pode lembrar da situação das gravadoras, né? A partir dos processos de reestruturação produtiva e acumulação flexível. E aí eu vou ler aqui para vocês um trechinho rápido sobre o sistema aberto das gravadoras, algo que a gente falou na semana passada também. Então, abre aspas aqui. Essa guinada, ou seja, a instituição dos sistemas abertos na indústria fonográfica, estava prevista pela grande indústria quando a empreendeu, o que efetivamente levou a maior concentração do mercado em suas mãos. Segundo Lopes, citado por Vicente, essa estratégia
lhes garante tanto o monopólio da fase final da produção e distribuição de música popular, quanto as condições para atender ao imprevisível do mercado musical e assegurar que novos artistas e gêneros sejam rapidamente colocados sob seu efetivo controle. As majors, né, as grandes gravadoras, enquanto um monopólio, detêm o controle sobre a comunicação e marketing, distribuição e comercialização da música, que são os pontos cruciais para a indústria da música gravada nesse novo contexto. Nessa posição de vantagem, nenhum pequeno selo ou gravadora independente poderia competir com uma grande gravadora. Na verdade, o que acontece nesse sistema é que as majors propositalmente se livram dos aspectos mais trabalhosos e caros da cadeia de produção, que são a prospecção de artistas e repertório e a produção musical propriamente dita, ficando com controle de todo o processo, podendo facilmente se apropriar dos artistas de sucesso eventualmente descobertos por pequenos selos independentes, deixando a eles o prejuízo com os muitos artistas que não atingem as expectativas. Fecha aspas. Então, aqui, rapidinho nesse exemplo, a gente pode apontar para várias características da reestruturação produtiva no processo de trabalho com música, né? Em especial das transformações no mundo da gravação, e aí o final desse trecho destaca bem o processo de terceirização, né, do processo produtivo com música nesse novo contexto. E aí, o terceiro ponto aqui de recapitulação que eu queria abordar com vocês é a crise de 2008, né? Como a gente falou na semana passada, o mundo não tinha exatamente se recuperado da crise de 74, quando chega uma nova crise do capital de 2008, que acentua todas as tendências iniciadas ali na década de 70 com o advento do neoliberalismo, ou seja, a reestruturação produtiva, o padrão flexível de acumulação do capital, e os processos de precarização do trabalho e ataques à classe trabalhadora que a gente vem discutindo. E aí, para finalizar essa minha primeira fala, eu vou trazer mais um trecho aqui para o nosso debate, do sociólogo do trabalho Ricardo Antunes. A gente vai falar bastante dele ao longo do nosso curso, muito provavelmente. E aí ele fala assim, que dentro desse contexto, né, altamente destrutivo em relação ao mundo do trabalho, abre aspas, a contrapartida esparramada pelo ideário empresarial tem de ser amenizada e humanizada. É por isso que o novo dicionário corporativo ressignifica o autêntico conteúdo das palavras, adulterando-as e tornando-as corriqueiras no dialeto empresarial. Aí, então, a gente tem palavras como colaboradores, parceiros, sinergia, resiliência, responsabilidade social, sustentabilidade e metas, para citar alguns exemplos. Então, quando entram em cena os enxugamentos, né, as reestruturações, as chamadas inovações tecnológicas da indústria 4.0, enfim, as reorganizações comandadas pelos que fazem a gestão de pessoas e pelos que formulam as tecnologias do capital, o que nós temos, de fato, é mais precarização, mais informalidade, mais subemprego, mais desemprego, mais trabalhadores intermitentes, mais eliminação de postos de trabalhos e menos pessoas trabalhando com direitos de fato preservados. Então, para tentar amenizar, abre muitas aspas, esse flagelo, propaga-se em todo canto um novo subterfúgio, o chamado empreendedorismo, no qual todas as esperanças são depositadas e cujo desfecho nunca se sabe qual será. Fecha aspas dessa fala do professor Ricardo Antunes. Então, com essa citação, eu termino aqui a minha primeira intervenção no debate e vou passar a palavra para o Gabriel, para a gente entrar no tema do empreendedorismo de fato. Valeu. Beleza. Valeu, Pedro. Valeu, Tássio. Beleza. Bom, então é isso, né? Para a gente conseguir entender o que é o empreendedorismo, o que ele significa para a gente aqui na nossa realidade, a gente precisa entender todo esse contexto que o Pedro disse para a gente e que o Tássio também deu a contextualização aí da nossa própria realidade, né? Bom, então a gente começa por tentar entender o que significa ser empreendedor, né? Para isso a gente vai lá no próprio definição da SEBRAE, né? Que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, né? Bom, então eles definem o empreendedorismo como, entre aspas, a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas, né? Aí essa fala da SEBRAE, de definição de empreendedor, né?
Bom, partindo dessa própria definição, né, deles, a gente vê que o empreendedorismo não é só... na verdade, o empreendedorismo requer investimento de recursos, né, nas palavras deles. Então, o empreendedorismo, para você empreender, querendo ou não, você tem que ter alguma capacidade de investimento, né, algum capital ali para investir, né? E, lógico, envolvendo riscos financeiros, né? Então, se você for um empreendedor muito pequeno, né, um MEI, por exemplo, você vai estar envolvido nos riscos financeiros, quem vai ter que assumir é você, e a dedicação máxima àquela função ali que você está se propondo a ter, né? Bom, então é isso, né? Então, quando você entra nesse âmbito, né, você está competindo com, com empresas muito grandes, né, por exemplo. Então, você já entra com uma desvantagem abissal em relação às outras empresas grandes que já acumularam, historicamente, uma quantidade absurdamente maior de capital, né? Então, para dar um exemplo assim, de como isso afeta, como essa concorrência não é uma concorrência livre, assim, digamos, né, uma concorrência que seja igual, assim, né? Falar de empresas grandes, né? Por exemplo, a Som Livre, que era da Globo e foi vendida recentemente para a Sony. Então, essas empresas, essas crises afetam tanto, afetam as grandes empresas, né? Imagina as micro e pequenas empresas, né? Só tem ainda mais com isso, né? Então, o mercado não é uma coisa democrática, né? É um lugar onde todos competem em igualdade de condições e quem tem as melhores ideias ou a melhor gestão, né? Do plano subjetivo, assim, consegue sobreviver e consegue se desenvolver, né? A gente tem que lembrar sempre que uma das características principais do capitalismo é a concentração de riqueza, né? Então, a competição, mesmo dentro dos que detêm uma parcela maior do capital, é extremamente desigual, né? E dirá quando não se tem capital nenhum, né? Que é o caso da classe trabalhadora e, consequentemente, o caso dos trabalhadores da música, né? Então, uma outra fala de Sebrae sobre essa questão do empreendedorismo, e mais propriamente dita sobre o termo, né, de ser patrão de si próprio, né? Ser o próprio patrão, ele diz assim, abre aspas, ser o próprio patrão implica estar exposto a constantes mudanças, assumir responsabilidades e sofrer pressões da sociedade, dos órgãos governamentais e dos empregados. A dedicação ao trabalho aumenta significativamente. Muitas vezes trabalha-se mais de 8 horas por dia, sem um salário fixo garantido no final do mês e sem férias integrais. Fecha aspas. Né? E aí, empregados aí nesse sentido, vale lembrar que se você for MEI, você não tem empregado, né? Na maioria esmagadora dos casos, né? É só você mesmo, né? Então, se você está disposto a assumir essas responsabilidades, em último caso, você assume enquanto pessoa, né? Não enquanto empresa. Então é isso, né? Nem esse órgão responsável pelo incentivo aos pequenos e microempreendedores pretende alimentar a ilusão de que se encaixar nessas características é uma coisa fácil, assim, ou prazerosa, ou que teoricamente dá uma liberdade, né? Claro, deixa claro até nessa definição que é uma coisa muitas vezes penosa, né? Então, por que a gente está falando disso, né? Se até nessas falas a gente pode entender isso dessa forma, né? Por que isso coloca cada vez mais para a gente, né? Então, Pedro vai continuar falando um pouco mais disso. Beleza, valeu, Gabriel. Então, eu vou começar a minha fala voltando de novo para o Ricardo Antunes, né? Para o Ricardo Antunes, a ascensão do empreendedorismo se dá devido a uma conjugação dos fatores que são justamente aqueles que a gente vem discutindo, ou seja, esse desemprego estrutural, como foi colocado pelo Tássio no começo da nossa aula, né, o ideário neoliberal, que eu falei na minha fala anterior, e a desobrigação, né, o processo de desobrigação do Estado para com qualquer tipo de seguridade social, né, ou seja, o desmantelamento dos direitos, né, que também fazem parte do processo de ascensão do neoliberalismo. Então, é nesse contexto que, segundo o Ricardo Antunes, ganha peso, ganha força, essa ideia falaciosa, né, ou seja, mentirosa, mistificadora do empreendedor, que se apresenta como uma das poucas alternativas que o mundo do trabalho oferece frente à corrosão dos direitos e garantias sociais. Então, é meio que um tudo ou nada. Ou você é empreendedor, ou você está no desemprego completo, né? Então, assim, a noção de empreendedorismo ela se torna uma ferramenta poderosa, porque ela esconde os conflitos de classe e a crise estrutural do capital, ao mesmo tempo em que acentua os processos de precarização do trabalho
nesse contexto de tudo ou nada. Ao mesmo tempo, a maioria esmagadora dos chamados empreendedores vive e trabalha aos solavancos, né? Vamos lembrar de novo dos casos que o Tássio trouxe no começo da nossa aula. Então, o empreendedorismo também é uma forma mistificadora que imagina que pode eliminar o desemprego em uma sociedade que é incapaz de preservar o trabalho digno e com direitos. E aí, segundo o Ricardo Antunes ainda, como essas novas modalidades de trabalho precarizadas afetam a nossa saúde mental, e a gente vai falar sobre isso na próxima sessão, essa mistificação também torna-se uma espécie de remédio que, na verdade, só faz alimentar a doença. Então, dentro desse contexto, uma das características marcantes, né, é a proliferação dos chamados MEIs, né, os microempreendedores individuais. Né? E aí, segundo Antunes, essa alternativa de converter as trabalhadoras e os trabalhadores, e aí ele está focando na sua fala nos trabalhadores de aplicativo, mas é uma realidade que a gente já vai debater como ela se expande, se apresenta no nosso mundo do trabalho com a música também, né? Então, o MEI é uma forma de você legalizar uma burla, porque esses motoristas de plataforma, seja utilizando carros, motos, bicicletas, não são trabalhadores autônomos, né? Eles não definem o preço da corrida, não controlam o algoritmo que comandam, e eles são avaliados a cada corrida que fazem, e eles, inclusive, podem ser descredenciados. Enfim, essa sua conversão em MEI, então, não passa de uma forma de legalizar a burla, aquela que é responsável pela supressão de direitos do trabalho assalariado, e que, por isso, trará consequências funestas para uma sociedade que realiza uma demolição completa dos direitos do trabalho. E aí, como eu falei, é importante ressaltar que, embora esse exemplo que eu estou trazendo para vocês do Ricardo Antunes seja mencione diretamente trabalhadores de aplicativos, né? Essa realidade ela é uma tendência do mundo do trabalho, independentemente da sua função, digamos assim, do que tipo de trabalho que você faz, e ela está cada vez mais presente no nosso mundo do trabalho, né? No mundo do trabalho com música. Então, a gente pode compreender agora, feito esse percurso, que o empreendedorismo, longe de ser uma forma de valorizar as capacidades individuais que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, e desenvolver soluções e investir recursos, como está colocado na própria definição do Sebrae, que o Gabriel leu para a gente, ele, na verdade, pode ser caracterizado como uma forma de aceleramento disfarçado, né? Em que o trabalhador ou a trabalhadora não recebe o benefício trabalhista e, na verdade, arca com todos os riscos e a precariedade da profissão, sem contar com nenhuma garantia ou segurança. Então, agora, o Gabriel vai falar sobre o empreendedorismo e o mundo do trabalho com música. Beleza. Bom, então, uma das referências principais aqui para a gente também é a Luciana Requião, né? Que a gente está sempre aqui falando dos trabalhos dela, né? E ela também já entrou um pouco nesse debate, né? E deu as contribuições dela para a gente conseguir entender esse tema dentro do universo da música, né? Do trabalho com a música, né? E ela diz que esse fomento ao empreendedorismo é uma das características centrais do trabalho musical atual, né? E isso no trabalho de 2017, né? Hoje em dia isso ainda se intensificou mais ainda, né? Então, nesse contexto, a figura do trabalhador autônomo, para ela ainda, né, vem sendo substituída pela figura do microempreendedor individual, né, como no caso dos trabalhadores do aplicativo, citados pelo Antunes, que o Pedro acabou de falar para a gente, né. Então, é isso. Para a gente, para ela também, né, essa capacidade de viver da música, hoje em dia, está associada à capacidade também individual do musicista e das musicistas de empreender, né, de conseguir criar soluções dentro desse universo do empreendedorismo, entre aspas, né? E também, lógico, isso acarreta, caso a pessoa falhe, né? Que lógico, é uma coisa que é muito difícil de você conseguir fazer individualmente, né? Essa frustração toda, lógico, vai para as costas da própria pessoa, como eu disse, em última instância, enquanto pessoa, né? E não enquanto empresa, né? Então, esse processo que a gente está debatendo está relacionado de maneira intrínseca com as perdas de direito e precarização do trabalho como um todo, como eu estou falando, né? E aí é importante também a gente entender a chamada pejotização, né? Que os trabalhadores e trabalhadoras vêm sendo
vistos no mundo do trabalho através de uma deixado de ser pessoas físicas e se tornar pessoas jurídicas, né? Justamente para facilitar essa burla, né, que o Pedro estava falando, né? De passar por cima dos direitos e intensificar a precarização, né? Então, é mais ou menos isso que está envolvido quando a gente está falando desse tema, né? Então, e é isso, né? Não é uma escolha, né? A gente tem visto cada vez mais isso sendo colocado como uma necessidade, como a Luciana vem colocando, né? Que agora, para desenvolver uma carreira profissional na música, cada vez mais é necessário que a gente encarne esse perfil de empreendedor, né? Bom, a gente separou alguns trechos de trabalhos da Luciana também, que tem depoimentos de musicistas e de músicos sobre essa questão, né? Como a gente pode ver aqui da Liliane Seco, né? Que ela diz assim, abre aspas, em 2011 eu precisei fazer o meio por causa do teatro, foi uma imposição, porque na verdade ou você tem o CNPJ para emitir a nota fiscal ou você não trabalha, você não é contratado mais, fecha aspas. Então, é isso, né? É a exemplificação de que cada vez mais a gente é obrigado a se ver enquanto gestor de si próprio, né? Empresário de si próprio, patrão de si próprio, isso tudo entre aspas, né? Que é mais uma forma de falsear uma relação de trabalho, né? Uma outra coisa que a gente pode salientar aqui, que a Luciana diz, que é a capacidade de gerir a sua carreira ou o seu próprio negócio também é observado pelos músicos, né? Como a gente vem falando, né? E aí, uma citação de novo de um profissional da música, né? São gestores da nossa própria carreira, mas sem formação, nem formação na área de gestão. E o pior, no mercado sem regras, né? Coordeno a minha empresa de produção, tenho um produtor e uma pequena equipe de músicos e técnicos, né? E aí a gente pode citar também a acumulação de função, né? Porque aquela questão de correção à polivalência, né? Está totalmente relacionado com a questão do empreendedorismo, né? Isso aí essas duas coisas se conjugam na realidade de uma forma inseparável, né? E aí a gente tem um relato, por exemplo, também da Débora Chino, que ela diz assim, hoje em dia, eu acho que estamos numa fase em que o músico está muito refém do mercado. As pessoas estão gostando muito dessa história de emitir nota fiscal, microempreendedor individual. O músico é uma pessoa física. Eu não sou uma empresa que toca piano. Sou um pianista. A pessoa jurídica não tem direitos como uma pessoa física. Se recebe o cachê pela sua empresa, você é um prestador de serviços, né? Então é isso, né? Nessa fala a gente consegue enxergar muito bem essa coisa da burla, né? Que você recebe enquanto pessoa jurídica, mas na verdade você tá ali com uma relação de trabalho mesmo, né? Então, o empreendedorismo se coloca dessa forma, né? Na nossa realidade. E lógico, essas questões também causam prejuízos à saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras da música, né? Porque é isso, a gente está toda hora, quando a gente encarna esse sentimento empreendedor, a gente está encarnando também o possível risco, né? O possível falha, e isso tudo não vai ser terceirizado, vai cair direto nas costas dos trabalhadores e trabalhadoras da música, né? E, bom, tem um outro relato também que a gente pode ressaltar, que diz assim, entre aspas, é horrível, é uma instabilidade mesmo, geral. E isso me traz, às vezes, depressão, agonia e aflição. Também da Liliane Seco. Bom, então, para concluir, né, a gente vê esses relatos que eu acabei de ler e, através dos nossas próprias observações que a gente tem feito na pesquisa que a gente tem elaborado, né, que o empreendedorismo vem sendo pautado como o único caminho possível para o desenvolvimento da carreira profissional no meio da música, né? E, como a gente mostrou, isso só tem espaço de disseminação hoje graças à destruição mesmo, né? Das garantias mínimas de direitos trabalhistas e de seguridade social, né? Então, mesmo que a gente venha vendo esse ideário do empreendedorismo ganhando espaço, cada vez ecoando mais no meio profissional da música, através de youtubers, de músicos que conseguiram se adaptar de certa forma, porque já tinham uma capacidade de estruturação melhor para se adaptar a essas mudanças.
isso tudo vem ecoando nesses meios, mas a gente também pode observar que tem muitos colegas também que denunciam essa precarização e denunciam essa nova realidade, né? Que a gente também tem que ressaltar isso, né? Então, vendo essa realidade, a gente também reforça o diagnóstico que a gente já fez em outros encontros, né? Que nesse momento, para a gente restaurar os direitos que foram perdidos ao longo desses últimos anos, e depois disso avançar, é necessário que a gente lute enquanto classe, né? Profissional, dos trabalhadores da música, enquanto classe trabalhadora, né? De forma coletiva. Era basicamente isso, gente. Digam aí.